Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa hoje é Ticiane Darim, doutora em Ciência da Computação e professora da Universidade Federal do Ceará, para falarmos sobre autonomia digital. Ticiane, prazer muito grande te receber aqui no Pode Vir. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Pode retornar. Obrigada. E a gente vai conversar sobre o conteúdo do teu livro, Manual da Autonomia Digital. E a primeira pergunta que eu trago é: por que nós precisamos de autonomia digital? Porque nós precisamos de autonomia na vida. Ponto. E o meio digital é onde a gente está hoje a maior parte do nosso tempo. Então, a gente precisa de autonomia digital para que a gente saiba que a gente tem poder de escolha, que a gente tem volição e que ela está sendo respeitada dentro dos ambientes que a gente está, para o trabalho, para o entretenimento, para tudo que a gente está fazendo. Esse poder de escolha no digital, ele está sob risco? Ele está sob risco no sentido de que muitas vezes a gente toma certas decisões que são influenciadas por mecanismos das interfaces que a gente usa e a gente não está consciente que esses mecanismos existem. Então, se a gente está consciente, a gente tem mais capacidade de decidir se a gente vai fazer aquilo ou não. E quando a gente não está consciente, eles influenciam sem que a gente perceba que eles influenciam. Então, às vezes, essa influência pode ser não danosa, pode ser para algo que vai ser favorável para mim, mas muitas vezes vai ser para algo que vai ser mais favorável para o dono daquele serviço ou daquela aplicação, às custas da minha autonomia. Aí, nesse caso, ela está em risco. E você propõe, Ticiane, um manual. O manual é aquilo que está à mão. Como foi que surgiu essa ideia de produzir um manual da autonomia digital? Então, a gente está conversando sobre esse livro, Manual da Autonomia Digital, Bem-Estar na Experiência do Usuário, da professora Ticiane Darim, publicado pela editora UFC. E posso dizer para vocês, depois do Aldeota, é o livro mais vendido da editora UFC, é este livro da professora Ticiane Darim, o que demonstra que esse tema é um tema que está sendo muito procurado por vocês, nós, usuários das redes sociais do mundo digital. Então, como foi essa ideia de criar um manual? Tá. A ideia desse livro surgiu porque eu estava fazendo uma pesquisa que envolvia o bem-estar de maneira geral, no uso de tecnologias digitais. Porque existem muitas circunstâncias que levam a maus usos, a usos que podem ser danosos para os usuários, às vezes que vai levar a algum tipo de dependência. Então, existem várias circunstâncias. E no meio dessa pesquisa, eu tinha muita dificuldade de encontrar materiais que eu pudesse dar para os meus alunos de graduação e pós-graduação para que eles conseguissem entender o todo do que eu estava querendo comunicar para eles. Então, o manual, ele a princípio, surgiu nesse contexto de eu gostaria de ter um material que compilasse tudo que eu queria que as pessoas soubessem sobre esse assunto, como base para começar a trabalhar em cima para a pesquisa inicialmente. Mas aí depois, à medida que eu fui construindo esse material, eu fui vendo tantas aplicações para o dia a dia, para as pessoas que estavam ali próximas de mim, pessoas da família, amigos, colegas de outras áreas que não são da área da tecnologia, que faziam, às vezes, comentários sobre coisas e eu sabia o que estava por trás daquilo que aquela pessoa estava falando, mas ela não tinha consciência. Então, eu pensei, de repente, um manual, uma coisa que está à mão, fácil para a sua consulta, para você conseguir identificar rapidamente quando alguma coisa que está acontecendo ali pode ser prejudicial para você e saber o que fazer para se proteger. Isso pode ser útil para muito mais gente do que só para os meus alunos que estão ali fazendo a pesquisa. Então, ele meio que expandiu desse universo, dessa ideia inicial de ser ali para os meus alunos que iam trabalhar com isso, para poder ter essa abrangência, esse alcance maior. Por isso também que eu tentei trabalhar nele uma linguagem mais simples, né? Mais próxima do dia a dia, do público que não precisa entender de tecnologia para entender como é que ela lhe afeta. É um tipo de letramento digital? Podemos dizer que sim, de certa forma sim. Não no sentido de te mostrar como usar o computador, como usar certas configurações do celular, mas na maneira como você usa no seu dia a dia, com quaisquer aplicações que você esteja usando, seja o WhatsApp, redes sociais, aplicações mais complexas, qualquer tipo de
jogo, enfim, várias coisas, você consegue saber como é que aquilo dali pode estar, de alguma maneira, sendo uma influência negativa ou positiva para você. Um dos capítulos do teu livro é o cérebro conectado, né? E ele fala de riscos. Quais são os riscos que nós estamos correndo com essa conexão? Quase que 24 horas por dia. A gente não foi feito, né, para viver assim. A gente não foi feito para viver conectado o tempo todo, para saber o tempo todo o que o outro está fazendo, para comparar o tempo todo a nossa vida com a de todo mundo, para receber uma quantidade absurda de informação que a gente não tem nem capacidade de processar. Então, essa conexão exagerada, desmedida, que faz parte da nossa realidade, é até difícil você se desconectar mais, você diminuir isso, ela acaba trazendo prejuízos de diferentes formas. Depende muito da forma como você utiliza a tecnologia. Mas, por exemplo, ela pode afetar a sua memória em determinados momentos, em determinados aspectos. Às vezes tem coisas que você tenta muito lembrar e você não consegue resgatar aquela memória. Normal, faz parte dos mecanismos da nossa memória. Mas aí, à medida que o seu cérebro se acostuma que qualquer momento que você precisar fazer isso, você vai caçar essa informação no Google e essa informação vai estar lá para você, existem estudos que demonstram que você vai perdendo a sua capacidade de resgatar essas memórias. É até chamado de efeito Google isso. Então, assim, existem diferentes formas. Claro que tem sempre os riscos mais elevados, que são quando a gente fala da dependência em tecnologias digitais, né? Que no DSM-5 foi indicado como uma desordem, né? Como uma desordem de uma dependência relacionada a comportamento que precisa ser investigada, mas no CID foi considerado já como uma síndrome mesmo, né? Como não exatamente a síndrome que eles usam, mas foi considerado, ele possui um CID associado, especialmente com relação a jogos online. Porque o que acontece? Quando você está muito imerso naquele ambiente digital, online especificamente, você esquece das outras coisas que tem na sua vida, você esquece da importância que tem as atividades do seu dia a dia, coisas que você precisa fazer e que são importantes para você, mas que você passa a ignorar relacionamentos, atividades, trabalho. Por quê? Porque a sua vida ela passa a em torno daquele alvo ali que você está completamente engajado. Então, esse engajamento exacerbado, exagerado, tudo isso vai causando muitas consequências físicas, psicológicas, sociais, muito negativas na vida da pessoa, né? Cicene, você vem de uma formação da ciência da computação, tem doutorado em ciência da computação. Em que momento o bem-estar passa a ser um tema de preocupação e de pesquisa para ti? Vindo com essa formação, digamos, mais hard, mais dura, né? É legal essa pergunta, muito legal, porque eu costumo dizer que eu sou de humanas da computação. Explica pra gente o que é isso. É que dentro da computação existe uma área que é a minha área de pesquisa, foi a área que eu fiz meu doutorado, que se chama Interação Humano-Computador. Até no primeiro capítulo eu faço uma breve introdução a essa área. Que é uma área da ciência da computação que ela é multidisciplinar, que ela pega conhecimentos da psicologia, da sociologia, da semiótica, da antropologia, da computação, da arquitetura, da ergonomia, para poder pensar em como construir sistemas computacionais que eles são eficientes, eficazes para as funcionalidades que eles precisam ter, mas que também atendem às necessidades das pessoas, considerando os fatores humanos. Então, os fatores humanos, os aspectos relacionados à cognição humana, ao bem-estar, eles sempre estiveram ali no meu horizonte. Mas, especificamente, o ponto do bem-estar, né, que esse aprofundamento aí, ele surge quando eu comecei a fazer essa pesquisa em jogos com os meus alunos de graduação, que eu percebia neles, assim, muitas características de que eles estavam meio... eu não quero dizer a palavra viciados, porque não é exatamente isso, mas eles estavam, assim, muito... Dependentes? Podemos dizer que sim, de certos mecanismos muito repetitivos dentro das mesmas aplicações e jogos que eles usavam. De forma que, quando mudava aquele contexto, eles não conseguiam nem pensar criticamente de por que aquilo era melhor ou pior. E eu fiquei, nossa, mas isso parece, assim, sintomático, né? De uma coisa
bem maior. E aí eu comecei a me interessar por esse viés. E aí foi quando eu conheci a teoria da autodeterminação, né, que dentro da psicologia vai estudar esses 3 aspectos do bem-estar que eu trago também no último capítulo do livro, que é a competência, a autonomia e o relacionamento. E aí eu comecei a perceber como, na verdade, muitas dessas aplicações que a gente estava usando normalmente no nosso dia a dia afetam esses 3 aspectos que são, segundo essa ótica, a base do nosso bem-estar, e a gente nem se dá conta. Daí que surgiu esse interesse. Eu espero que você que está nos acompanhando esteja se dando conta, né, dos perigos que estão nos rodeando e também dos benefícios das redes digitais como essa que você está vendo aqui no feed passando hoje para conhecer, né, o Pode Vir e essa conversa com a professora Ticiane Darim, que é professora de Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará. E agora a gente vai para um breve intervalo literário onde a gente pede à nossa convidada que traga um livro para sugerir para vocês. Ticiane, o que foi que você trouxe para a gente? Foi muito difícil escolher, te juro. Mas eu escolhi, dentre as várias opções que eu pensei, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Não sei se você já leu. Excelente escolha, claro. Mas, olha, eu ganhei esse livro de presente de um amigo quando eu estava na faculdade, em 2006. E eu sempre gostei muito de ler. E daí ele me deu esse livro e disse, olha, eu acho, não sei porquê, mas eu acho que você vai gostar muito desse livro. Esse livro foi tão marcante para mim, por causa da história dele, porque foi um livro que eu li muito rápido, a história, eu não vou dar spoiler, mas a história é, assim, espetacular e contada com uma linguagem de uma maneira que você fica muito preso. Hemingway, né? Não temos o que falar. Mas ele conta os conflitos internos e os desejos internos do Santiago, que é o personagem principal, de uma forma que você consegue se ver muitas vezes naquele personagem, que você consegue perceber a luta dele com certas questões dele que ele vê ali no peixe, né? Que é sempre um conflito ali entre ele, um pescador, e o peixe que ele quer pegar. Mas ele coloca aquelas coisas no peixe, mas você percebe que ali tem uma metáfora para muitas coisas. E quando eu terminei, eu até pensei, nossa, mas será que isso era uma coisa biográfica? Será que era a luta dele na vida? Será que ele tinha esse vazio que ele tentava muito preencher de alguma forma? E causou uma impressão muito forte em mim esse livro. E até hoje, toda vida que alguém me pergunta assim, tem algum livro assim? E eu indico esse. As pessoas dizem, mas não é chato. Eu digo, não, não é chato. É um livro profundo e ao mesmo tempo simples, que eu acho que todo mundo deveria ler. Então, confiem na sugestão da professora Ticiane, o livro O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, né? Na edição aqui pela Essa da Bertrand. É antigo, muito antigo. Deve ter. É um livro que você deve encontrar com mais várias novas. editoras, mas é uma grande recomendação. Se você nunca leu este livro, é um livro que você deve ler em algum momento da sua vida. Muito obrigado pela sugestão. Ticiane, e agora a gente passa para as notificações, aquelas janelas de pop-up que não param de perturbar e desconcentrar os usuários, né? E a gente está vivendo uma verdadeira epidemia de falta de atenção, né? Sim. O que fazer diante dessas provocações, dessas janelas, dessas notificações? As notificações, elas são um recurso que os desenvolvedores usam para te trazer de volta para a aplicação. A ideia de cada desenvolvedor, quando coloca notificações no seu aplicativo, é que é aquele o momento que ele acha ideal para você se engajar em alguma atividade que ele quer que você faça dentro daquele aplicativo. O problema é que no seu celular você tem quantos aplicativos? 30, 40, 50? Então, cada um está ali pedindo a sua atenção, enviando uma notificação de um elemento completamente diferente que talvez você não queira fazer naquele momento, não estava nem lembrando que ele existia, e de repente você é sugado para aquele universo se você for atender a cada notificação que você recebe. Então, uma boa prática é que você deixe habilitado no seu celular somente as notificações que são essenciais. Você pode também usar resumos de notificações para que você não fique sendo interrompido. E colocar no seu celular momentos do seu dia em que você planeja mesmo parar para verificar as suas atualizações. Então, ele pode fazer um resumo das suas notificações. A maior parte dos celulares Android e iOS agora tem esse tipo de funcionalidade. E aí, por exemplo, às 11 horas, ele vai te dar um resumo com todas as notificações. E aí você não fica sendo interrompido periodicamente. Mas, de repente, aquelas notificações que você precisa atender imediatamente, que você sabe que vai precisar dar essa atenção, essas você deixa. Eu
desabilitei todas as minhas notificações. Mas eu entendo que isso também é um lado mais extremo. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu não consiga atender imediatamente a maior parte das coisas, a não ser que a pessoa ligue para mim. Por outro lado, isso me dá mais poder de gerenciamento do meu tempo. Nos momentos em que eu acho que eu posso dedicar mais tempo para essas coisas, daí eu vou checar todas as notificações das diferentes aplicações que eu preciso. Então, vai muito de você encontrar uma estratégia que funciona bem para a sua realidade. Porque, às vezes, a gente coloca uma receita e diz assim é melhor, e aquilo não funciona para você e você acaba desistindo. Né? Então, eu acho que vai muito de você procurar o equilíbrio do que funciona para você. Mas, de maneira geral, não deixar todas elas habilitadas é um bom começo. Eu acho que esse é um excelente exemplo do que você chama de autonomia digital. Né? O que eu quero que o aparelho faça para mim? Isso. Eu estou no controle? Eu estou controlando o aparelho e não ele me controlando. Perfeito. Então, se você pode, por exemplo, esse simples ação de criar um horário para verificar as notificações, é você que está dizendo para ele que às 11 horas eu estarei disponível para as notificações. Perfeito. E não a cada minuto, a cada segundo, como acontece hoje com as dezenas de aplicativos que todos nós temos nos celulares. Exatamente. Aí você se coloca no controle. E o que mais a gente pode fazer para preservar a nossa saúde mental nesse mundo digital? Uma coisa importante é a gente prestar atenção na questão do tempo e das formas que as aplicações usam para fazer você gastar o seu tempo mais do que o que você planejava gastar em primeiro lugar. Então, por exemplo, é muito comum, né? Sempre que eu conto esse exemplo para os meus alunos, todos eles fazem assim. Porque se identificam com essa situação. Você entra para passar ali, quero relaxar um pouco aqui, vou fazer 10 minutinhos aqui no Instagram, no TikTok. Você não vai passar 10 minutos. Quando você levantar a cabeça, passaram 45. E aí o que acontece é que a pessoa logo em seguida fica com aquele senso de, puxa vida, eu não devia ter gastado todo esse tempo, né? Então vem todo um efeito rebote ali, né? De um sentimento negativo de você entender que você gastou mal o seu tempo, não era o que você queria fazer, ou seja, você perdeu o controle. Então, essas aplicações, elas usam mecanismos que vão te manter sendo alimentado ali por uma coisa que é interessante após a outra. E aí você fica sempre na expectativa que a próxima coisa vai ser mais interessante ainda do que essa que eu vi agora. Então, eu preciso ver a próxima. Então, tomar consciência desse mecanismo é uma boa forma de te ajudar a tomar essa decisão de forma mais consciente, de entender o que eu estou fazendo aqui. Eu já cumpri o meu objetivo? Eu me distraí, eu me diverti, eu preciso ver todos esses vídeos um após o outro, não já chega, entende? Então, é muito de você começar a cultivar mesmo uma autocrítica da forma como você utiliza essas aplicações. Porque, sim, elas utilizam vários mecanismos enganosos para te manter mais tempo do que você queria, para você dar dados que você não queria dar, para você fazer uma compra impulsiva, todo esse tipo de coisa existe. E no livro eu descrevo vários desses mecanismos exatamente para te ajudar a reconhecer e evitar. Mas, em última instância, a decisão é sua. Né? Você quem pegou o celular ali para usar. Então, por mais que seja difícil e que tenha todos esses mecanismos que ficam te puxando, quando você começa a olhar com um olhar mais crítico de por que eu estou aqui, isso começa a te trazer mais para o mundo real e para entender as suas necessidades e se chega ou se eu vou continuar aqui gastando meu tempo, se está tudo bem para mim fazer isso. Por exemplo, quem foi que sugeriu para você parar para nos assistir no YouTube ou nos escutar nos tocadores de podcast? Talvez você próprio tomou essa decisão. E isso você pode fazer também com outros aplicativos, outros programas do seu cotidiano. E, por exemplo, você gastar essa meia hora ouvindo esse podcast é um uso muito benéfico da tecnologia. Você está aprendendo coisas novas. Se isso é uma coisa que te satisfaz, que você está fazendo autonomamente, que te dá um novo conhecimento, isso aumenta teu senso de competência em um determinado assunto que te interessa, isso é muito positivo. Isso contribui para o seu bem-estar. O problema é quando você não tem consciência, você vai consumindo uma coisa atrás da outra sem nenhum critério. E isso não vai te levar a nenhum lugar, né? Ticiane, como pesquisadora, estudiosa, para onde estão caminhando os teus interesses atualmente, depois desse livro? E agora eu estou trabalhando em um projeto interessantíssimo, que até envolve
Ministério da Justiça, o governo federal, é que a gente está trabalhando em pensar em requisitos para o acesso seguro de crianças e adolescentes nos ambientes digitais online. Isso é urgente. Isso é urgente. Então, eu fui convidada como consultora para esse projeto, de a gente tentar identificar tanto empresas brasileiras quanto multinacionais que operam no Brasil, quais são os critérios, os requisitos que eles têm que cumprir dentro do nosso território, para operar dentro do nosso território, para garantir que as nossas crianças estão seguras online. Por exemplo, hoje, se uma criança, um adolescente, tentar entrar num site que tem um conteúdo impróprio para a sua idade, a única coisa que ela tem que fazer lá é marcar que tem 18 anos. Isso não impede nada. Você sabia disso? Pai, mãe, professor? Pois é. Mas no mundo real, qual é a correspondência disso no mundo real? Se uma criança tenta entrar em um estabelecimento que é apenas para maiores de 18 anos, ela não pode. Porque tem uma placa lá na porta dizendo, mas não só por isso, porque tem uma pessoa na porta verificando que não vai deixar uma criança entrar naquele estabelecimento. Isso não acontece no mundo digital. Então, no mundo digital, é como se a gente só tem a placa. E a criança entra e fica à vontade. E aí isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive. Sim. Então, a gente está trabalhando um grupo muito bom de várias pessoas do meio jurídico, do meio acadêmico, né? Nacionalmente, né? Numa iniciativa que está sendo coordenada pela Secretaria de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, em preparar um guia de requisitos mínimos que essas empresas vão ter que cumprir para poder operar, né, no Brasil daqui a um tempo. Isso já é feito em outros países? Isso é uma iniciativa que existe no Reino Unido, na Austrália, que também tem sido implementada na Espanha, em diferentes níveis. Cada um deles vai ter níveis específicos, vai ter características específicas que vão ser cumpridas, não são todos iguais. E o nosso desafio é encontrar tanto o que funciona para o nosso contexto, quanto também o que é necessário. Por quê? Porque as características socioculturais e ambientais, elas influenciam também nessas decisões, né? Então, a gente tem uma população, uma distribuição de renda, várias características que vão ter que ser levadas em consideração na hora de definir esse tipo de coisa. A gente tem empresas de tecnologia muito pequenas, que também não podem ser sobrecarregadas com esse tipo de requisito. Então, a gente tem que pensar com bem cuidado aí para poder encontrar uma solução que seja equilibrada, né? Tanto para guardar a privacidade das pessoas, quanto também para guardar a segurança das crianças e adolescentes no mundo digital. Como pesquisadora estudiosa, qual foi a tua reação à proibição do uso de celulares dentro das escolas? Bom, eu não sei se vai ser polêmica essa opinião, mas eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso porque, embora eu entenda que a tecnologia ela pode sim ser utilizada de forma benéfica para aspectos educacionais, né? Existem várias formas, várias tecnologias interessantíssimas para isso. Porém, ter um computador à sua disposição 100% do tempo, no momento em que você deveria estar aprendendo, não vai ser benéfico no sentido de que a gente já está sendo roubado da nossa atenção o tempo inteiro. Então, naquele ambiente ali em que as crianças não estão utilizando para o uso educacional, né, que tem essa ressalva. Se for usado para uso educacional, existe a ressalva que pode ser utilizado, e aí eu acho que contempla bem. Mas, para outros usos, eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque até dificulta o acesso a coisas, por exemplo. Uma criança entra num jogo e aí todos os colegas dela estão jogando também. E aquele jogo, isso acontece muito, infelizmente, em jogos online. Existe um ambiente muito tóxico. E pessoas adultas que estão ali conversando com crianças. Porque a criança não sabe nem quem é que está ali do outro lado conversando com ela. E, às vezes, muitas vezes, influenciadas umas pelas outras, elas começam a utilizar essas tecnologias de uma forma indevida. Elas começam a entrar, às vezes, em grupos de WhatsApp, com assuntos, com tópicos, com pessoas desconhecidas, que vão acabar, infelizmente, levando para situações muito perigosas. Então, eu acho que esse uso ser um pouco mais restrito e um pouco mais trazido para um contexto familiar, para um contexto em que a criança vai estar menos exposta a esse tipo de risco, eu acho que é muito válido. Saibam que esse tipo de proibição ou de polêmica aconteceu no passado também. Eu lembro, quando eu era estudante, foram inventadas as calculadoras científicas. E a grande polêmica era, podemos levar ou não a calculadora para dentro da sala de aula?
em momentos educacionais, a calculadora, sim, podia ser utilizada. Em outros, era preciso aprender a calcular de próprio punho, né, a aritmética, a matemática básica, Sim. que é o que a gente está perdendo hoje. Por isso, se você depende completamente de um GPS para te dirigir pela cidade, você perde a noção de espaço, de localização. E eu vou lhe dizer, isso está ficando muito mais intenso e muito mais grave por causa da inteligência artificial. Não tem nem comparação com o nível que afetava a calculadora científica, o que a inteligência artificial está afetando agora. A forma de pensar e a capacidade de resolução de problemas, de raciocínio, especialmente das crianças e adolescentes, tem formação ainda, né? Então, realmente, é uma ferramenta que tem que ser utilizada com responsabilidade. E ainda como eles estão nesse momento de aprender muitas coisas, ser introduzidos a esse mundo, né? A gente fala assim, nativos digitais, mas é muito complicado esse termo, porque quando a gente fala nativos digitais, a gente está assumindo que eles nasceram sabendo tudo aquilo dali. Não é bem assim. Eles precisam ser educados em como utilizar de maneira segura, em como utilizar de maneira responsável, crítica, né? E sem esse processo, eles não vão chegar sozinhos nisso, né? Então, fica o convite para que você saiba mais sobre esse assunto. Leia o livro da professora Ticiane Darim, Manual da Autonomia Digital, o Bem-Estar na Experiência do Usuário. Está disponível na editora UFC. Você pode acessar o Instagram, @editoraufc, e facilmente ter acesso a essa grande obra. E a professora também está disponível na Universidade Federal do Ceará, através das suas publicações, dos seus artigos científicos e das suas aulas. E para a gente não pode vir o nosso agradecimento por ter criado esse tempo para estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um convite maravilhoso, eu adorei. No começo eu fiquei, meu Deus, um podcast? Será que eu vou saber o que falar? Mas eu adorei, foi uma conversa muito tranquila, né? Eu espero que o pessoal que está ouvindo também tenha aproveitado o tema. Então, foi realmente uma conversa à mesa, como era a proposta. Adorei. E você vai voltar em breve para a gente desenvolver um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Você colocou somente a semente hoje, mas é um tema que a gente precisa de um episódio completo para falar sobre ele, sobre essa prótese que está sendo criada para o ser humano, chamada inteligência artificial. Então, você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E 2 vezes por mês eu converso aqui sobre arte, ciência, saberes diversos. E eu quero saber a tua opinião. Escreve para mim no @podevir o podcast.